Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, capítulos 13 de Mateus, versículo 44 a 50, aliás, 44 a 46, que é a parábola do tesouro e da pérola. Então, Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. Aqui é interessante porque naquela época, eu já falei no programa anterior, na primeira parte do programa, que os homens, por não existir banco, como até aqui no Brasil já se usou muito isso, então as pessoas pegavam os seus bens materiais, dinheiro, moedas. Ainda hoje lá em Israel se arranca nos quintais da casa moedas do período bizantino. Eu vou muito a Israel e vejo isso e tenho comprado bastante, na medida do que eu posso. Eu vou colecionando minhas moedas no sentido histórico. E diz Jesus que ele achou o tesouro no campo, escondido. Alguém tinha enterrado. Ninguém poderia estranhar essa história de Jesus, porque todo mundo já sabia o motivo, porque é que se escondia tesouro no campo. Não tinha banco, mas ladrão sempre teve. E as pessoas com medo enterravam. Curiosamente, aqui na minha cidade, aconteceu um fato interessante. Uma amiga me contou uma história que o seu pai era um homem muito cuidadoso e ele era um homem muito fechado. E ele pegava todo o dinheiro que ele adquiria com seus recursos, ele era um grande comerciante, ele comprava dólar e escondia em casa, não levava, não botava em banco. E ninguém sabia, ele não falava para ninguém, não tinha cofre, e ele não sabia, ninguém sabia onde ele colocava aqueles dólares. Só que um dia ele teve um AVC, e o AVC atingiu grande parte do cérebro, ele perdeu totalmente a consciência e grande parte da voz. E ninguém nunca soube aonde estava enterrado ou escondido esses dólares. E ele desencarnou e a família até hoje não achou esse dinheiro. Então observe, eu me lembro, quando eu vejo essa parábola, eu me lembro disso. Mas ele escondeu, e só que tem um detalhe. Se você, na época de Jesus, encontrasse um tesouro escondido no campo, ele não era seu. Você não tinha direito de levar isso. Ao contrário, aqui no Nordeste, aqui mesmo na Paraíba, quando foi feita uma estrada aqui na região do Brejo, falam que um dos funcionários que foi escavar a barreira da estrada, descobriu que aqui nós chamamos não tesouro, é botija. Ele descobriu uma botija de noite, não disse nada para ninguém e no outro dia ele já havia sumido com a botija e foi embora. Quer dizer, aquele campo não lhe pertencia. E Jesus diz aqui que quando ele achou o tesouro escondido, na sua alegria, que para ele foi O que ele fez? Ele vendeu tudo o que possuía e foi e comprou. Comprou o quê? Aquele campo. Por quê? Porque comprando o campo, ele tem direito agora ao tesouro, porque o campo é dele. Porque se o tesouro estava no campo de alguém, você tinha que procurar o dono e entregar. Ou então fazer o que ele fez. Você não pode conseguir o reino dos céus, vamos dizer assim, com contravenção, agindo erradamente. Então, ele não poderia chegar e pegar aquele tesouro e ficar com ele, não. Ele tinha que seguir todas as normas da lei, para não se tornar uma pessoa errada que estivesse fazendo um gesto ou um ato condenável perante a lei e as normas daquela época. Então ele vai, na sua alegria, diz Jesus, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Aí ele tem direito agora àquele tesouro, porque o campo é dele, o que está lá dentro é dele. Eu tenho viajado muito na Turquia e eu conheci um senhor lá que ele comprou uma gleba de terra na Capadócia, um sítio, não é muito grande. E ele foi fazer um cacimbão lá numa área e quando ele foi cavar, ele bateu numa área que tinha tijolos, e ele ficou
encabulado com aquele, surpreso, e foi verificar, ele descobriu uma cidade subterrânea do século IV, na Capadócia. Então, como ele já era o dono do campo, ele ficou dono da cidade subterrânea e hoje ele vive muito bem, porque virou uma atração turística. Eu, inclusive, visitei essa cidade, fotografei, está aqui no livro, quando eu falo do cristianismo de catacumbas e cavernas, eu falo dessa cidade que fica na Capadócia, que é aonde eu, inclusive, tirei fotografia com ele. Aqui nós temos até a cidade subterrânea de Osconac, na Capadócia, que tem as fotos da entrada dela, tudo. Ele teve direito à cidade porque o campo lhe pertencia. E ele tornou-se, hoje lá é um ponto de turismo, e ele vende souvenirs, vende livro com fotografia, inclusive ele. Tirei foto com ele autografou o livro. Então tudo isso mostra que o tesouro pertence ao dono da terra. Por isso que Jesus disse que ele vai e vende tudo o que tem para ter direito àquele tesouro que era uma norma daquela época. Então observem como Jesus ensinava e como ele mostra que todos nós desejamos o reino dos céus, não é assim? Só que é um tesouro que você não tem acesso a ele, a não ser por conquista de direito. E essa conquista não pode ser sem seguir as normas. Vamos dizer assim, ele falava com relação ao que está na Torá, os preceitos morais, a regra de boa conduta, a regra de honestidade e de ética. Porque o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou por acaso, mas não lhe pertencia. O que é que ele faz? Ele vai e esconde aquele tesouro e na sua alegria por ter encontrado, ele dá tudo o que ele tem e renuncia a todos os seus bens materiais para comprar aquela terra, para ter direito àquele tesouro. Então, para vocês terem uma ideia, a palavra tesouro em hebraico chama-se otsar. E Jesus diz, lá em Mateus 11, 12, que desde os tempos de João Batista ou de Elias, até agora o reino dos céus é tomado por esforços. E os que se esforçam é que se apoderam dele. Quer dizer, não é uma coisa gratuita. Daí porque é comparado com um tesouro. Aqueles que se esforçam no amor, na solidariedade, no perdão, e aplicam fora da caridade na salvação, asseguram seus tesouros no reino dos céus. Não saia daí que no minuto nós estaremos voltando para a terceira e última parte do nosso programa. Até já. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.